Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Cada pessoa pega o Evangelho e abre em Marcos capítulo 11, versículo 22. Acharam? Está escrito assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 24. Por isso, calma, deixa eu ler sozinho. Eu vou ler sozinho, depois você repete, calma. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Por isso, bem alto, por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Quem acredita em Jesus Cristo? Levante a mão. Você sabe que Jesus, ele não orava pela pessoa que pediu um milagre, não é? A única vez que a gente vê Jesus orando para fazer um milagre foi na entrada da sepultura do Lázaro, morto há 4 dias. Naquele momento Jesus orou e falou com o Pai, com um milagre já acontecido. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Falou isso, não é? Já sabia que tinha sido ouvido. Simplesmente deu a ordem: Lázaro, vem para fora. E o defunto ressuscitou. Mas quando as pessoas vinham pedir um milagre para Jesus, Senhor, tem misericórdia, o que você quer? Eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou, não é? Jesus não ficava orando: eu quero que agora esse cego seja curado. Nada. Ele simplesmente ordenava e tudo acontecia. Para nós, ele ensinou o segredo de oração. Esse segredo aqui. E ele sabe tudo. É ou não é? Ele realizou tudo, continua realizando tudo, e tem condição de ensinar para a gente qual é o segredo da oração. Então aqui ele resumiu. E ele disse isso logo após um grande sinal. Ele explica como que ele fez aquele sinal. Você crê no Senhor Jesus? Quem acredita? Levante a mão. Você crê que ele sabe tudo? Então use as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para Jesus, mas tem que ser a melhor. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Isso, levante os olhos aos céus. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Isso, vai por tua conta agora. Vai aplaudindo e vai dando glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, nós estamos agora te glorificando, te exaltando. E não é só o povo da Ilha do Governador, não é só o povo do Rio de Janeiro, em toda parte, meu Deus, inclusive à distância, tem alguém te glorificando agora. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder.
Pai querido, nós queremos aprender o Teu mistério, nós queremos aprender a fazer o que o Senhor faz. Então vem agora falar conosco. Para isso, usa a boca do pregador, usa os lábios do mensageiro, remove todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da Tua palavra. Envia agora a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, quem tiver lugar. É interessante que Jesus Cristo, Ele vai para Jerusalém, sabendo que será preso, julgado, injustamente condenado, e sabe até a que tipo de morte será submetido, sabe até o dia e a hora que ele vai morrer. E o que é interessante é que Jesus Cristo podia ter deixado para chegar lá no dia da sua morte ou no dia da sua prisão. Bom, então quinta-feira eu vou ser preso à noite, de quinta para sexta-feira, de madrugada irão me prender. Então, se eu chegar lá em Jerusalém, no horário da minha prisão, tá beleza. Ou então, se eu chegar lá 8:55 da manhã, dá tempo de me crucificarem. Vou chegar no horário, vou chegar com antecedência. Mas Jesus Cristo, Ele não chega um dia antes ou 5 minutos antes da sua morte, da sua crucificação, melhor dizendo. Jesus Cristo, Ele chega uma semana antes. É um mistério. Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou. E 6 dias antes da Páscoa, Jesus Cristo vai comparecer em Jerusalém. E dia por dia Ele vai estar presente, cumprindo um mistério que eu e você não compreendemos, para que uma semana, como se fosse uma recriação, e de fato é, Jesus Cristo utilize aqueles dias para fazer uma obra perfeita. E uma das coisas que Jesus Cristo faz nesta última semana de vida, uma das coisas que Ele faz é justamente algo profético, a princípio incompreensível, porém que revelava tudo o que iria acontecer. Jesus Cristo se levanta um dia pela manhã, naquela última semana de vida, e sai. Ele sai de uma aldeia chamada Betânia, que era vizinha ali de Jerusalém, e ele vai para Jerusalém. Ele vai entrar e sair de Jerusalém 7 vezes. Aí ele vai na Cidade Velha. Mas no caminho ele tem fome. E Jesus Cristo com fome, você pode imaginar isso? Jesus com fome. Ele que multiplicou os pães para multidões, que saciou tantos famintos. Jesus Cristo com fome de manhã, ele vê uma figueira, aquela árvore ali. E era comum haver figueiras em Israel, elas eram plantadas à beira dos caminhos, tanto para dar sombra aos viajantes, como para alimentar também os famintos, os pobres, os necessitados. Era costume em Israel se plantar figueiras à beira de caminho. Aí Jesus vê uma figueira, ele vê de longe uma figueira, e ele se aproxima daquela figueira, com fome, procurando algum figo para colher ali e fazer o de jejum, comer naquela manhã. Ele está com fome. Aí ele começa a olhar e vê que aquela figueira tão bonita, na verdade só tinha folhas, não tinha fruto nenhum. Aí Jesus começa a procurar o fruto, mas não é? Deve ter algum fruto. Eu tenho certeza absoluta que Jesus Cristo sabia de antemão que não havia fruto nenhum naquela figueira. Sabia ou não sabia? Claro, sabia de tudo. Mas ele está dramatizando uma situação.
Ele quer que os discípulos memorizem aquela situação. Não é uma árvore qualquer, é uma figueira. Ela tem muitas folhas, é bonita, tem uma bela aparência. Mas, será que tem fruto? Será que há fruto? Jesus, propositadamente, sabendo que não tinha fruto, ele procura. E os discípulos estão do lado de Jesus, estão ao lado do Senhor, também em jejum, não porque querem, porque não comeram mesmo. Ninguém queria fazer jejum naquela manhã, nem Jesus Cristo. Ele queria comer, os discípulos também. E estão debaixo da figueira. Algum discípulo ali mais prestativo está ajudando Jesus a procurar um figo. Nem que for um figo verde, nem que for um figo pequenininho. E Jesus dramatiza a situação. Ele olha, ele procura, ele afasta as folhas, ele sabe que não tem nada, mas ele dramatiza a situação. E quando ele percebe que todos os seus discípulos estavam convencidos que naquela figueira não havia fruto, que aquela figueira era infrutífera, que só tinha aparência. Quando todos os discípulos estão conscientes disso, aí Jesus Cristo faz uma coisa terrível. Ele olha para a figueira e conversa com a figueira. Nunca mais, escute bem, nunca mais coma alguém fruto de ti. Os discípulos até acharam perda de tempo ficar procurando frutos naquela árvore, porque todo mundo sabia que não era tempo de figos. Mas Jesus Cristo diz esta palavra porque a figueira representa Israel em primeiro lugar. Todo o Antigo Testamento, quando fala de Israel em linguagem figurada, a trata como figueira. Virá um povo e arrancará até a casca da minha figueira, de Israel. Isso está no Antigo Testamento. Profecias a respeito de juízo. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo está falando a respeito de Israel. Ninguém mais vai comer fruto de ti. Tiveram tempo de produzir fruto para o mundo, mas foram egoístas. Não distribuíram fruto que Deus desejava que servisse para todos os povos. Os judeus retiveram o fruto para si. Não distribuíram aos demais. Consideraram os demais indignos de receberem aqueles frutos. Então, não cumpriram a missão. Não fizeram o combinado. Foram egoístas. Acumularam só para si. Jesus Cristo está dizendo, acabou. Vocês não vão mais produzir frutos. E os discípulos ouviram isso. Escutaram isso. Aí Jesus Cristo entra em Jerusalém, porque Ele vai fazer isso dia a dia. Ele vai fazer uma espécie de campanha de oração pela salvação da humanidade. Jesus Cristo vai entrar e sair de Jerusalém, da cidade velha, 6 vezes até a sua morte, quando no 7º vai descansar. Então Jesus Cristo, Ele vai para a cidade velha e ele entra direto na igreja. Entrando no templo, não é? Jesus Cristo vai direto para o templo e observa que estão fazendo coisas ilícitas na casa do Pai. Jesus Cristo, pela segunda vez, observa que estão negociando, vendendo, fazendo o que querem na casa do Pai, sem nenhum respeito pela casa do Pai. Jesus Cristo, Ele toma uma atitude drástica. Olha o que diz aqui, o versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus Cristo, nesta segunda vez em que Ele toma essa medida,
ele expulsa do templo não só os vendedores, mas os compradores também. Jesus Cristo manda embora. E ele, olha só o versículo 16. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, porque as pessoas ficavam andando dentro da casa. As pessoas não tinham reverência, não é? Jesus Cristo, ele tinha feito uma purificação no templo. Ele queria a ordem, queria reverência, ele queria respeito dentro da igreja. Ele queria que as pessoas entrassem na igreja e sentissem temor de Deus. Poxa, aqui não é lugar de fazer negócio, disse Jesus. Vocês não podem transformar a casa do meu pai num lugar de fazer negócio. Jesus Cristo fala assim para eles, versículo 17. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. O que Jesus Cristo quer quando alguém vem à igreja, ao templo? O que Jesus Cristo quer? Que alguém venha interessado em fazer negócio? Que alguém venha interessado em se dar bem? O que Jesus Cristo quer? Que se sirvam da sua casa? Ou que sirvam na sua casa? O que Jesus Cristo quer? O que te parece? Jesus Cristo foi radical, amados. Radical. Reverência total. Respeito total. Adoração total. Nenhum tipo de comércio, nem compra, nem venda, nenhum tipo de negócio. Eu fico irado. Isso está arraigado dentro de mim. Eu fico irado quando alguém me procura na igreja para tratar de negócio. Eu fico irado com isso. Jesus Cristo estava indignado. E ele começa a citar as Escrituras. Mas o que Jesus tinha feito revoltou os que detinham o poder naquela época, os escribas e os príncipes dos sacerdotes. Veja só, ficaram tão indignados, diz o versículo 18, buscavam ocasião para o matar. Precisamos acabar com esse homem, gente. Precisa acabar com esse homem. Quem ele pensa que é? Então fazia parte da estratégia do Senhor Jesus provocar aquele ódio. Porque ele estava ali para cumprir uma missão. E o tempo estava estabelecido. Sexta-feira, às 9 horas da manhã, ele seria pendurado no madeiro. Então ele toma essa atitude radical justamente para causar nas pessoas admiração. E diz aqui a palavra, veja o versículo 18 na parte B. Mas eles o temiam, queriam matar Jesus, mas eles o temiam porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Nesse dia, Jesus Cristo fez só isso em Jerusalém. Ele quis que aquele dia fosse registrado como um dia em que ele repreendeu as pessoas, os vendedores, os compradores, e disse para que servia a igreja. Ele queria que isso ficasse registrado. Fez só isso. Aí, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Aí ele saiu. Ele está fazendo um vai e vem. Ele está indo e voltando diariamente. Você está entendendo isso? É um mistério. Por que Jesus Cristo vai fazer isso dia após dia? No dia seguinte, então, Jesus Cristo e os discípulos voltam para Jerusalém e fazem o mesmo caminho que haviam feito um dia antes. O mesmo caminho. E quando eles estavam passando, viram que aquela figueira tinha se secado desde a raiz. A figueira havia morrido. Mas olha só, não só as folhas haviam caído, não só os galhos estavam retorcidos, mas desde a raiz. Isso é que é impressionante. Porque uma árvore, mesmo quando ela é decepada, cortada, desfolhada, podada,
A raiz, ela tem uma capacidade de regeneração, de ressurgir, porque a vida está na raiz. Quando Jesus Cristo, ele secou a figueira até a raiz, significa que aquilo nunca mais voltaria a se repetir. Você está entendendo? Era uma atitude drástica e definitiva, porque ela havia se secado desde as raízes. Aí Pedro ficou muito admirado. E Pedro dos apóstolos era o mais falante, era o que se colocava sempre diante do Senhor fazendo perguntas, era aquele aluno aplicado, aquele discípulo aplicado que queria aprender. Então ele chega para Jesus e fala: Senhor, mestre, e ele quer aprender, não é? Ao chamar Jesus de mestre, ele quer aprender. Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Aí Jesus ensinou esse segredo da oração que nós estamos aprendendo aqui. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Primeira coisa, a fé tem que ser em Deus. Às vezes a pessoa tem uma fé em outra pessoa, viva ou morta, mas é uma fé errada. Por mais que a pessoa seja admiradora daquela pessoa em quem ela tem fé, Jesus Cristo está dizendo: a fé tem que ser em Deus, unicamente em Deus. Às vezes a pessoa tem fé, por exemplo, num objeto. Ela acredita que aquele objeto tem poderes sobrenaturais. Então ela reverencia aquele objeto. Ela guarda aquilo com superstição. Pode ser qualquer objeto. Às vezes a pessoa tem uma fitinha amarrada no pulso e tem fé nisso. Às vezes a pessoa tem fé numa ferradura colocada atrás da porta, num pezinho de coelho, ou então num amuleto pendurado ali no retrovisor do automóvel. Ou então a pessoa guarda alguma coisa dentro da carteira porque acredita que aquilo vai lhe trazer proteção. A pessoa guarda um patuá dentro da carteira. A pessoa guarda um santinho, um papelzinho, uma imagem dentro da carteira, fica com aquilo em toda parte, acha que aquilo é sagrado. Às vezes a pessoa acha que carregando um certo medalhão no pescoço, aquilo vai lhe trazer proteção. Então a pessoa tem fé em muitas coisas. E não são apenas, hoje em dia, os que não conhecem a palavra de Deus, que têm fé em objetos ou pessoas, mas até no meio evangélico a gente tem visto uma deturpação da fé. Quando pessoas estão começando a acreditar em vários tipos de objetos, acreditando que aquilo é ungido, que aquilo é milagroso, não é? E a pessoa acaba reverenciando aquele objeto. Até no meio evangélico está acontecendo isso. E muito. Ah, mas é ponto de contato. E vem aquela história toda para justificar uma coisa errada. São os religiosos. Estão substituindo os ídolos, estão alterando as imagens, estão alterando os objetos de fé, mas a verdade é que uma grande parte da população evangélica também está sendo ensinada a ter fé em coisas que não são de Deus e que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Causa tristeza. Quando evangélicos estão pegando um sabonete especial para dar um descarrego, tomar um banho, tirar uma olhada. Evangélicos estão se comportando igual aos macumbeiros. Você vai na casa de Umbanda, está cheio lá de sabonete para descarrego. Os evangélicos estão tomando banho com sabonete para afastar mal-olhado também. Estão acreditando nessas coisas. E cada vez mais a fé vai sendo deturpada. Eu creio que Jesus Cristo está revoltado de ver o comércio na igreja, a fé deturpada, não é? Jesus Cristo, ele fica triste de ver que a igreja está sendo usada. Aí Jesus, ele fala assim: olha, vocês têm que ter fé em Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: você tem que ter fé só em Deus. Tem um patuá aí na bolsa, na carteira? Tem um patuá aí? Tira, tem um santinho aí?
Tem alguma coisa no teu pescoço? Tem alguma coisa no teu pulso? E em casa tem? Pergunta aí, na tua casa tem alguma coisa lá que você tem fé? Tem alguma coisa lá em casa que você tem fé? Mas Jesus Cristo está dizendo assim, ó, tem de fé em Deus. Porque em verdade, Jesus nunca mentiu, mas quando ele falava isso, é porque as pessoas tinham que prestar mais atenção. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, qualquer pessoa, não é só um iluminado, alguém que é especial, qualquer pessoa, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Agora vamos registrar aqui no versículo 23 algumas curiosidades a respeito do milagre, não é? Primeiro, a fé em Deus, lógico, mas não é só ter fé em Deus. A palavra tem que entrar com a fé. Então grite aqui, ó, quantas vezes Jesus usa o verbo dizer, o verbo falar. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, qualquer falar, não é? Abrir a boca, liberar a palavra, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, não pode ter dúvida, mas crer que se fará aquilo que diz, passa outro traço aí, aquilo que fala, tudo o que disser, passa outro traço aí. Tudo o que falar. Eu não falo com a boca fechada, fala. É possível eu conversar com você com a boca fechada? Se eu chegar aqui na frente e leio aqui, mas não abro a boca, eu estou lendo, não é? Estou lendo a palavra, mas não abro a boca, vocês vão me ouvir? Se eu ficar aqui, ó, estou pensando um monte de coisa, e eu não falo nada. Você ouviu o que eu falei? A minha boca não se abriu, mas eu estou pensando um monte de coisa aqui. Está ouvindo o que eu pensei? Não. É impossível. Não adianta eu acreditar, ter fé em Deus e não liberar a palavra. Eu tenho que liberar a palavra, eu tenho que abrir a minha boca, eu tenho que falar. A palavra tem que sair da minha boca. Só acontece se a palavra sair da minha boca. Em nenhum momento você vai encontrar Jesus Cristo usando o poder do pensamento positivo. É lógico que se eu tiver fé e não duvidar, eu estou acreditando, não é isso? Com otimismo, não é? Eu não estou pensando de maneira negativa e sim positiva, é lógico. Mas acontece que o meu pensamento ele é materializado na minha boca. E eu creio, a palavra é liberada. Olha só, eu tenho que falar, não duvidar no meu coração, mas crer, outra vez a fé, mas crer, eu tenho que acreditar, que se fará tudo aquilo que eu estou dizendo, tudo que eu disser será feito. Eu vou pensar uma coisa agora aqui, ó. Produziu algum resultado aí na vida de vocês? Eu pensei uma coisa tão boa agora. Vou pensar de novo com bastante fé. Peraí. Aconteceu alguma coisa aí? Então eu vou falar agora o que eu pensei. O que está no meu coração e eu creio. Eu vou liberar agora a palavra que eu pensei, eu disse que era boa. Pensei com fé, mas não adianta só pensar com fé. Eu agora vou liberar a palavra, eu vou dizer a palavra que eu pensei, que está no meu coração e eu creio. Sabe o que eu pensei? E digo que hoje, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está presente nesta reunião, cada pessoa aqui presente vai voltar para sua casa levando a bênção que veio buscar em nome do Senhor Jesus. E eu creio nisso com todo o meu coração e eu digo que assim está acontecendo na tua vida. Diga amém, assim seja feito. Abra tua boca e diga eu creio, assim seja feito. Diga com fé no teu coração, eu creio, assim seja feito. É isso que produz o milagre. É isso que faz a coisa acontecer.
Sabe o que eu acho interessante? Às vezes a pessoa entra na igreja, ela vem carregada de doenças. E a gente não faz nenhuma oração para o doente ser curado. Normalmente o doente volta para casa carregando de volta suas dores. Mas é só a gente chamar o doente na frente e falar, vamos orar. Aí o doente é curado na hora, não é interessante isso? E olha o detalhe que Jesus falou, ó. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, é tudo, amados. É tudo. Tudo o que pedirdes orando. Nós precisamos orar. Jesus Cristo bastava mandar. Aliás, esse continua sendo o papel dele. A gente ora, e orar é falar, não é? A gente fala e Jesus Cristo só concorda conosco dizendo, então seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Mas nós temos que falar, não ficar orando em pensamento. Ficar às vezes no quarto em silêncio, naquela meditação profunda, orando em silêncio, sem mexer a boca, sem falar nada. Amados, isso não vai produzir nenhum resultado. Orar é falar. Por isso eu vos digo, olha ele usando até o verbo falar, eu vos digo, eu vos falo. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo, amados, tudo. Um menino de 6 anos estava na igreja junto com seu pai e era uma sexta-feira à noite. E ele ouviu o pastor fazer essa leitura e ele ficou muito impressionado. Poxa, tudo que pedir, se eu crer, se eu falar com fé, vai acontecer. Ele ficou muito impressionado, era uma criança ainda. Mas aquilo registrou na memória, porque criança aprende fácil, não é? Criança aprende muito fácil. Aí ele ficou com aquilo. No dia seguinte era sábado. O pai falou, filho, vamos pescar? Ah, pai, vamos! Aí o pai pegou, ele tinha um calhambeque, um carro velho, sabe? Colocou as varas de pescar ali, as iscas, que o menino ajudou a colher, as minhocas, aquelas iscas vivas. E saíram sábado cedinho para ir pescar. Passaram o dia juntos, foi muito bom. Pegaram alguns peixes. Aí o sol se põe, o pai diz para o filho, vamos embora, filho. Senão a mamãe vai ficar preocupada, vamos embora. Ela não gosta de pescaria, então vamos voltar para casa. O menino entrou com o pai no carro. E o pai vem dirigindo, não é? Está escurecendo. E o pai vem dirigindo. E a estrada era bem ruinzinha, mal iluminada. O carro, como era velho, aquele farol amarelo que não iluminava nada. E o homem vem dirigindo. Aí de repente passa um coelho na frente do carro. Sai da mata assim e passa de repente. Não é? Ele desvia do coelho, não atropela o coelho. Mas aí passa um pato. Na hora que ele desvia o carro, ele atropela o pato. Aí ele escuta debaixo do carro aquelas batidas. E um quack dolorido. Aí ele para o carro, atropelou o pato. Aí ele desce do carro, o menino também desce, e ele vai lá, poxa, ele sabe que atropelou o pato. Aí ele vai olhar o pato, um pato branquinho também. Não deu tempo dele brecar. Ele atropelou o pato, aí ele vê aquele pato caído no chão, pena branca espalhada tudo em volta. Aí ele pega aquele pato assim, né? E o pato com o pescoço caído. Mortinho assim, ó. Ele olha para o filhinho dele, assustado, em trauma, olhando. Aí o pai, meu filho, ele morreu. Morreu. Mas você não sabe, meu filho, eu já fui muito pobre. E na roça onde eu morava, quando acontecia assim, a gente não enterrava a criação, não. Faltava comida, a gente comia.
Às vezes a vaca caía no brejo, morria, a gente tirava de lá. Sabe, filha? Você que está triste que o papai, sem querer, matou esse pato. Mas agora ele já morreu. E agora, pai? E agora ele já morreu? O que vai acontecer com esse pato? Como assim, meu filho? Ele tem alma, pai. Será que ele foi para o céu? Não, meu filho, morreu, acabou. E o que a gente faz, pai? A gente come. Vamos comer o pato, pai. Vamos comer, está morto, filho. E o pato lá assim. Aí ele pega o pato, abre o carro e põe assim, no assoalho, atrás, né? Do banco do motorista, ele põe o pato morto ali, no assoalho. O menino entra no carro e ele vai voltando, agora dirigindo mais devagar, um silêncio profundo no carro. Ele sabe que o filho dele está impressionado. Aí o menino, ele fica olhando para trás, né? Para o pato morto. Ele fica olhando assim, o pato ali no chão, no assoalho do carro. E o pai dirigindo, só espiando o filho pelo canto de olho. Aí o menino, o tempo todo ali, olhando para o pato morto. Aí ele fala assim: pai, lembra que ontem o pastor Joaquim Neto, lá na igreja, falou que se a gente tiver fé, orar e pedir e crer e mandar, acontece? Lembro, meu filho, lembro. Pai, eu posso orar por esse pato? Mas meu filho, ele está morto. Mas eu posso orar, pai? Vai fazer algum mal se eu orar? Posso orar pelo pato? Aí o pai falou: pode orar. E foi dirigindo, né? Aí o menininho abriu a boca. Ele sabia que não podia só pensar. Aí ele com a mão assim na direção do pato, ele ficou orando com fé. E o pai dizendo: que belezinha, né? Que menino de fé, que coisa linda. E o pai dirigindo, e o menino lá. E o pai guardando o silêncio, e o menino falando, orando, falando. Aí o menininho fala assim: pai, será que esse pato vai ressuscitar? Aí o pai diz: imagina, meu filho, eu não quero atrapalhar a tua fé não, mas essa época dos milagres já se acabou. Acabou, pai? Como é que o pastor estava falando lá na igreja ontem? Não, meu filho, quando o apóstolo João morreu, os milagres se acabaram. Quando o último apóstolo de Cristo morreu, acabaram-se os milagres. A época dos milagres acabou. Mas pai, e se o pato ressuscitar? Não vai ressuscitar, meu filho, eu não quero te desiludir, mas ele está bem morto. Acredite em mim, esse pato está morto. Tá bom? Agora senta aí, fica quietinho. Aí o menino sentou. Mas pai, e se o pato reviver? Meu filho, acredite em mim, ele está morto. Não tem mais jeito. Morreu, acabou. Nós vamos comer esse pato. Então diga, meu filho, diga, o pato está morto. Fala que ele está morto. Aí o menino se recusava. Não fala. Então fica quietinho aí. Daqui a pouco, o homem dirigindo escuta dentro do carro: quá, quá. Aí ele: que foi isso? Aí o menino: o pato morto. O homem olha para trás, o pato está lá, olhando para o motorista, desorientado. O que eu estou fazendo dentro desse carro? O pato com aquele olhar perdido no novo ambiente, olhando. O homem olhou para o pato vivo e falou assim: meu filho, a época dos milagres acabou de recomeçar. Aí levaram o pato para casa e criaram o pato e não comeram o pato. Será que aquele pato tinha morrido mesmo? Eu não sei. Um dia minha filha fala assim para mim: pai, ela tinha uma husky siberiana, era um cachorro lindo de olho azul, né? Cachorro lindo. E a Tatiana estava doente, chama ela Tatiana, a cachorra. Pai, a Tatiana está doente. Ora para ela. Imagina que eu vou perder meu tempo orando para cachorro. Pai, ora para Tatiana, por favor, vai, pai. Aí ela veio com a cachorra: ora, pai, coitadinha, ela está doente. Aí para minha filha não chorar, eu falei: meu Deus, cura agora esse cachorro em nome de Jesus. E não é que o cachorro chorou na hora. Sabe o que acontece, amado, amada?
A época do milagre não acabou. A época do milagre está valendo. E a época do milagre vale para quem acredita em Deus e para quem é fiel. A época do milagre acontece para todos os que crerem, porque Jesus Cristo nunca mentiu e jamais mentirá, e Ele disse: em verdade eu vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará tudo o que diz, tudo o que disser será feito. Então abra a tua boca agora, dê glória a Deus, porque a tua bênção já está entregue em nome de Jesus. A época do milagre não passou, a época do milagre não acabou. Jesus está presente nesse lugar. Há apenas um segredo final, para que nada bloqueie tua oração. Vamos ver? Porque olha, eu tenho que ter fé em Deus, não é? Eu tenho que falar, eu não posso duvidar, eu tenho que crer, tenho que orar. Mas olha aqui, ó, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se eu lembrar que eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho que perdoar. Não é isso? Porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. E se eu não tenho o perdão de Deus, não vai adiantar a minha grande fé. Deus vai falar assim: você tem fé em mim? Eu vou dizer: uma fé enorme, eu acredito muito no Senhor. Então, se você tem fé em mim, você tem que perdoar. Você está lembrando que tem alguma coisa contra alguém? Você está lembrando? Veja que Jesus não está dizendo: olha, se a pessoa vier te buscar, te procurar e pedir perdão, você deve perdoá-la. Isso ele falou também. Mas aqui ele está dizendo que se eu me lembrar, ó, se eu estiver orando, se eu lembrar que eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho que perdoar essa pessoa. Se eu apenas lembrar que tem alguma coisa contra alguém, eu tenho que perdoar esta pessoa, independente dela me pedir perdão. E veja, nesse detalhe aqui, além de eu conseguir abrir o caminho para a minha oração de fé, além de eu abrir o caminho para o milagre que eu desejo, eu abro o caminho para a minha própria salvação. Porque se eu não for perdoado por Deus, eu vou para o céu, sim ou não? Então eu estou frito. Olha aqui, ó. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Ninguém veio me pedir perdão, mas eu lembrei que eu tenho uma coisa contra alguém aqui. Eu lembrei, eu estou orando, eu tenho que perdoar esta pessoa, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Quer dizer que se o Pai não me perdoar, como é que eu vou entrar no céu se eu não estou perdoado? Você concorda comigo? Entra pecado no céu? Então eu preciso de perdão, não preciso? Eu tenho que ser perdoado, não preciso? Preciso de perdão. Preciso de perdão para ser salvo. Mas se eu não perdoar, eu tenho o direito de receber perdão? Jesus está dizendo que não. Se eu não perdoar, eu não tenho o direito de receber perdão. Eu só posso pedir o perdão para Deus se eu também perdoar. Se eu não perdoar, eu não terei direito ao perdão. O que mais nós queremos é pedir perdão a Deus dos nossos pecados, né? Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Nós queremos pedir perdão a Deus. Todos querem ser perdoados. E aí só uma coisa: quem aqui deseja o perdão de Deus? Levante a mão, não é? Agora, se você não perdoar alguém, você tem direito de ser perdoado? Deus não vai perdoar. Quer dizer que agora você tem que perdoar. Porque às vezes é isso que atrapalha a pessoa de receber a bênção. Ela vai para a igreja, ela faz uma campanha de 7 orações, mas ela não perdoa. Ela continua com aquela amargura no coração, aquele ódio. Ela vai para a igreja, ela continua acreditando em Deus.
ela até faz direitinho a campanha de 7 orações, aí ela não recebe a bênção. Por que ela não está recebendo a bênção? Porque ela está com o caminho obstruído. Ela pode ter fé, mas a sua fé não é suficiente para superar esta barreira da falta de perdão. E é por isso que o milagre não acontece, é por isso que a bênção não vem. Aí a pessoa não consegue aquilo que deseja. E nem a salvação, hein? Nem a salvação. Eu tenho que perdoar. Quando eu perdoo, eu libero o caminho para falar com Deus. Tanto para orar, crer e mandar acontecer, como até para receber o perdão de Deus. Quando eu perdoo, eu abro todo o meu canal para falar com Deus. Quando eu não perdoo, fica um bloqueio. Tenho fé, oro. Mas a minha fé não é maior do que a mágoa. A mágoa, a falta de perdão, forma uma barreira sobre a pessoa. Ela não vai conseguir falar com Deus. Ela não é ouvida por Deus. Quando você perdoa, você abre o caminho para o céu. Abre o caminho para você falar com o Pai, pedir com fé, ter fé em Deus. E às vezes a gente está com tanta tristeza no coração, não é? Às vezes é contra uma pessoa da família, às vezes é contra um vizinho, uma vizinha, às vezes é contra uma pessoa no trabalho, às vezes a gente está com mágoa de alguém na escola, às vezes a gente tem mágoa de uma pessoa que no passado nos feriu. E a gente, quando lembra daquilo, sente um mal-estar e não libera a própria bênção. Essa questão do perdão é o grande segredo da oração. Você vê, Jesus Cristo veio para Jerusalém 6 dias antes da Páscoa, porque ele vai estar morto no 7º dia. Então Jesus Cristo, que fez aquela campanha de oração pela salvação da humanidade, Jesus Cristo, ele libera o perdão na própria cruz. Apesar de provocado, ofendido, magoado, insultado, zombado, Jesus Cristo reúne toda a força que ainda resta. E para perdoar a pessoa tem que reunir, juntar todas as forças que tem. Jesus Cristo faz isso naquela hora. Ele reúne toda a força que ainda lhe resta, levanta os olhos aos céus e ele ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que foi aquilo? Liberar o caminho, não é? Jesus Cristo, naquela oração, ele liberou o caminho para a nossa bênção. O perdão é o grande segredo. Não basta fé com o coração cheio de ódio. Não basta acreditar em Deus com tanta amargura no coração. Não adianta buscar o perdão se você não perdoa, se você continuar guardando isso no coração. E infelizmente é isso que tem atrapalhado tantos no nosso meio. Infelizmente. Essa palavra esquecida. Perdoar indistintamente. Tem que reunir forças para perdoar. É difícil. Pastor, me faltam forças para perdoar. Meu coração está tão ferido, tão magoado. Me faltam forças para perdoar. Mas tem que reunir forças agora. Porque disso depende a realização desse segredo de oração. Jesus ensinou o segredo. Libera o perdão aí, amado. Libera o perdão. Nós vamos orar agora, pedindo com fé. Tende fé em Deus.
Nós vamos falar com o Pai. Porque em verdade vos digo, qualquer disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Nós vamos orar pedindo a tua bênção agora. Erga as mãos para os céus. Vamos pedir com fé. O que é que você quer? Pode fazer o teu pedido. Pode remeter o teu pedido ao céu. Pode falar com o Pai. Abre a tua boca. Não fica pensando não. Só pensando não. Só pensando não adianta. Você tem que falar. O poder está na palavra. Abre a boca com fé. Fala e o teu coração tem que falar a mesma coisa. A boca não pode dizer uma coisa e o coração dizer outra. Não duvide no seu coração. Fale com o Pai agora. Peça com fé. Tenha fé em Deus. Peça ao Pai agora em nome de Jesus. Não duvide no seu coração. Creia. Tudo que você disser lhe será feito. Mas e nesse exato momento você se lembra que tem alguma coisa contra alguém? Tem? Tem alguma coisa contra alguém? Se lembra? Então libera o perdão para aquela pessoa. Reúne as forças. É difícil perdoar uma pessoa que te fez tanto mal. Mas esse é o segredo. Se você perdoar, você também será perdoado, perdoada. Libera o perdão para aquela pessoa. Libera agora. Perdoa. Perdoa de coração. Olha o teu caminho se abrindo. Olha o teu canal de oração com Deus agora se abrindo. Você está estabelecendo uma escada até o trono de Deus. Por essa escada os anjos de Deus descem e sobem. Oh glória! Vai liberando a palavra, meu amado, minha amada. Libera a palavra de perdão. A palavra que você está ouvindo agora garante que ao perdoar você está sendo perdoado, perdoada. E perdoado, perdoada, você está podendo agora tomar posse da bênção que você pediu com tanta fé. É do nosso interesse perdoar. Pela nossa salvação e por uma vida vitoriosa, é do nosso interesse perdoar. É do nosso interesse perdoar agora, para ter uma vida cheia de bênçãos de Deus. Receba a bênção de Deus aí, meu amado. Tudo que você disser está sendo feito. Oh glória, erga as tuas mãos. Pode tomar posse. Pode tomar posse da vitória. Pode tomar posse da tua cura. Pode tomar posse do teu milagre. Pode tomar posse da tua bênção. Pode tomar posse da solução do teu problema. Aquilo que você pediu, você já recebeu em nome de Jesus Cristo. Oh glória, tome posse. E usando as tuas mãos, comece a aplaudir o Senhor agora. Diga obrigado, obrigado Senhor pela minha bênção. Eu te digo que a era dos milagres está valendo. O teu milagre acabou de acontecer agora. Oh glória! A época dos milagres acabou de voltar na tua vida. Agora tem uma coisa que eu quero fazer. Porque eu perdoei, não é? Eu perdoei. Agora eu quero que Deus me perdoe. Não é? Como é que eu consigo o perdão de Deus? Só virando para Deus e falando, me perdoa, Senhor? Não, há um ritual aí para o perdão. Não basta apenas eu falar, me perdoa, meu Deus. Isso é o religioso que acredita. Há um ritual para se obter perdão. Eu tenho que acreditar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu tenho que crer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho que crer que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu tenho que acreditar que Ele percorreu aquela semana inteira, indo e voltando de Jerusalém todos os dias, para que eu fosse salvo com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu tenho que crer que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado.
Então eu entro na presença de Deus, eu me ajoelho diante dele, e eu me banho no sangue de Jesus que foi vertido na cruz. E pelo sangue de Jesus, eu peço perdão de todos os meus pecados. Você quer se lavar dos seus pecados? Pastor João Ribe, eu tenho tanta culpa, eu sinto tanto remorso, eu tenho tanta tristeza dentro de mim. Pastor João Ribe, eu me sinto tão infeliz. Tem momentos que eu penso que Deus nem gosta de mim. Tem momentos que eu penso que Deus jamais me perdoaria de verdade, porque o que eu fiz, eu mesmo não me perdoo. Você tem que se perdoar e acreditar que Jesus Cristo é o suficiente Salvador por causa disso. O sangue de Jesus é tão poderoso que ele envolve todos os pecados humanos. E com o sangue de Jesus você se purifica de todo pecado, de toda culpa. Pastor João Ribe, eu tento pensar nisso, mas eu continuo triste, achando que o que eu fiz ainda me persegue. Então é o seguinte, ninguém aqui quer saber o seu pecado, e eu nem vou pedir para você contar o seu pecado. O que você vai fazer agora é se prostrar diante de Deus. Você que quer o perdão, sair daqui com a consciência em paz, com a consciência tranquila, com a alma lavada, com a certeza do teu perdão. Nunca mais se atormentar com coisas do passado. Apagar, recomeçar, fazer tudo de novo, começar uma nova vida. Se você quiser isso, então você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui na frente comigo, e eu já vou estar de joelhos aqui te esperando também, sabia? Porque agora nós vamos orar para pedir perdão a Deus, através do sangue de Jesus e pelo poder do sacrifício de Jesus. Há tanta tristeza na tua vida, há tanta coisa no teu passado que te atormenta. Vem aqui para frente. Você vai sentir o poder purificador e eficiente do sangue de Jesus. Hoje você vai voltar para a tua casa com paz no teu coração, paz na tua consciência, sem medo, sem insegurança. Você vai voltar para casa assim, numa comunhão tão boa com Deus. Você vai voltar para casa hoje sentindo a presença de Deus. Você que está nos ouvindo pela rádio agora, em todo o Brasil. Você que está nos acompanhando pela internet até fora do Brasil. Você quer o perdão? Quer ter certeza do teu perdão, da tua salvação? Quer ficar com a tua consciência em paz? Quer se livrar desses tormentos, dessas culpas, desses remorsos? Então se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Vamos agora fazer do jeito que Deus exige. Porque não basta eu virar para Deus, me perdoa. Não, é pelo sangue de Jesus que eu sou perdoado. É pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que eu sou salvo. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está comigo aqui na Paz e Vida da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. E você que está em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil. Você que está no Japão. Tem uma rádio no Japão que transmite essas mensagens. Você que está em Boston, você que está em Miami. Você que está em Roma, em Frankfurt, Stuttgart, Basel, Tésil, na Suíça. Você que está nos acompanhando de Portugal e em tantas partes, onde quer que você esteja, na Itália, na França, em toda parte. Você que está nos acompanhando agora, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Ore assim comigo, mas ore com fé e abrindo a boca. Ore crendo. Tem que falar. Porque Jesus garantiu que qualquer que fizer isso vai ser atendido. E nós não estamos pedindo ouro nem prata, nós vamos orar com fé para pedir perdão.
Então ore assim comigo, abra a tua boca e ore. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu abro a minha boca para pedir ao Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas culpas, me purifique agora com o sangue de Jesus. Tire de mim toda culpa, todo remorso, toda tristeza, toda condenação. Purifica, Senhor, a minha consciência, a minha alma, o meu corpo, o meu coração, pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz. Me purifica agora de todo o pecado. Eu não quero ser, meu Deus, uma árvore infrutífera. Eu não quero ser uma figueira sem frutos. Eu não quero viver só de aparência. Eu quero produzir frutos para a glória do teu nome. Meu Pai, eu quero que o Senhor, ao me procurar, encontre os frutos que te agradam. Eu quero ser uma bênção para o teu reino. Eu não quero viver só de aparência. Eu quero uma vida frutífera. Meu Pai da glória, meu Deus de misericórdia, apaga agora as minhas transgressões. Pelo sangue de Jesus, me purifica de toda maldade, de toda iniquidade. Me dá agora, Senhor, a tua paz, porque eu creio, eu tenho fé no sacrifício do teu Filho Jesus. Esta é a minha fé, que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E, meu Deus querido, segundo a tua palavra, eu tenho direito de ser perdoado, porque eu também já perdoei os que me ofenderam, os que me fizeram mal. Eu já perdoei as dívidas dos meus adversários. E eu peço ao Senhor, perdoe agora as minhas dívidas e me dê, Senhor, a alegria da minha salvação. Eu quero, meu Pai, que o Senhor confirme o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu quero, meu Deus, voltar para casa sentindo que o céu está aberto sobre a minha cabeça e que sobre mim os teus anjos descem e sobem. Meu Pai bendito, me abençoe agora com o perdão completo, com a paz total e com a alegria da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.